você está no canal Espiritualidade Boas Histórias, tá? Para você aí que nos acompanha, fica aqui o nosso abraço, nosso carinho, né? Para você que está chegando, que achou alguma boa história pelo seu caminho aí no nosso canal, a gente pede para você deixar o seu like, né? Inscrever no nosso canal. Bom, hoje nós estamos especialmente felizes porque nós recebemos o convite para participar do microencontro Chico Xavier, aqui em São Gotardo, Minas Gerais. É o 20º. Então a gente queria parabenizar o Lucimar Barbosa, né, que organiza o encontro. Nos nossos trabalhos aqui da semana, nós recebemos 5 mensagens de 5 espíritos que nos disseram que trabalham, né, para o crescimento do encontro, né? Cada um deles dirige um grupo de espíritos, né? E cada um deles nos trouxe uma mensagem, né? E com essas mensagens a gente fez um livrinho, né, comemorativo dos 20 anos do MEX. E o livro está na nossa página, está no nosso Facebook, né? Lá em arquivos, o MEX 20, né? Dentro desse livro você vai achar 5 belas histórias, inclusive essa que eu vou contar para vocês agora, que chama O Incrédulo, né? Que é uma mensagem enviada, né, pelo espírito de Maria José de Menezes. Então a gente fica muito satisfeito, né, com o convite da Lucimar, né, nossa amiga lá de longa data, né? E mais satisfeitos ainda em saber de mais um encontro que ela está realizando, né? Não é fácil manter a chama acesa, né? E se Deus quiser nós iremos lá prestigiá-la, né? Ouvir o Pablo cantar, ouvir as palestras, ouvir o Júlio de Carvalho com a sua psicografia, né? Que é realmente incrível, né? Bom, vamos para a história, né? A história chama O Incrédulo, né? Hugo é pai de João, um garoto com deficiência mental severa. João tinha dificuldades de locomoção e passava o dia sob os cuidados da mãe, deitado numa cama na maior parte do tempo. Mesmo sabendo que João não viveria muito, quando o filho se foi, Hugo se tornou uma pessoa amarga. Quando Hugo pensava nas orações intermináveis da esposa pelo filho, ou quando ela pedia a Deus forças para aguentar o fardo, das vezes que ela agradeceu por Deus ter salvo a vida de João, sempre por um fio, como se Deus estivesse brincando com Hugo, o jornalista sentia raiva. Muita raiva daquele Deus sádico que maltratava crianças, arrasando pais amorosos. A morte do filho não tinha sido a única experiência ruim que havia marcado a alma de Hugo. O irmão Ítalo também desaparecera prematuramente para sempre, deixando um vazio enorme na vida do irmão mais novo. O convite para o MEX, né, o microencontro Chico Xavier, foi uma das mensagens que Hugo encontrou entre as mensagens recebidas via WhatsApp, né? O amigo que o havia enviado era encontrista e sabia que o jornalista estava fazendo um documentário sobre o tema, o poder de alienação da religião. O amigo tinha esperança que o encontro mudasse o estado de espírito de Hugo, né? Estava amargo, né? Ele perdeu o irmão mais velho prematuramente e perdeu o filho também, né? Então ele estava desacreditando em tudo, né? Estava muita mágoa, com muita raiva de Deus, da vida, né? Então ele inclusive estava fazendo um documentário falando do poder alienatório das religiões, né? Ele estava com muita raiva. Bom, o jornalista, a princípio, não teve vontade de ir a São Gotardo, em Minas Gerais, onde o encontro aconteceria, pois, para ele, havia eventos bem maiores que renderiam material farto para o documentário. Porém, depois que a irmã apareceu com a filha a tiracolo, querendo conversar com ele, Hugo mudou de ideia, pois ele havia cansado de dar conselhos para a sobrinha, para que ela se livrasse do trombadinho do namorado. E ela acabou engravidando o infeliz. E agora a mãe da menina queria que Hugo a convencesse a fazer um aborto, né? Aqui, Hugo, a minha filha barriguda aqui, eu quero que você convença ela, bota o juízo na cabeça, que ela aborte, porque ela é muito nova para ser mãe. Como a irmã falou até encher os ouvidos de Hugo,
ele disse a ela que levaria a menina a São Gotardo, dando um tempo para a mãe da criança esfriar a cabeça. Né? Sentado numa cadeira bem na frente do palco, sempre ao lado de Marta, a sobrinha grávida, Hugo ouviu as palestras. Esteve presente nas apresentações do Pablo, que, como sempre, emocionou todo mundo com sua música, conversou com diversos participantes do encontro e ficou sabendo dos trabalhos feitos em suas casas assistenciais. Durante esse tempo, Hugo não deixou de notar que o amigo, que o havia convidado para o evento, o Roberto, tinha ciúmes da esposa Mara com um tal de Tião. O Roberto, então, sobe no palco e começa a falar do amor, do perdão, da partilha. Hugo, então, levanta a mão e faz a seguinte pergunta para Roberto. Se a Mara estivesse grávida do Tião, você a perdoaria? Poxa, que perguntinha mais espírito de porco, né? Quer dizer, para complicar a vida do Roberto, que tinha ciúme da Mara com o Tião. Né? Acho que se fosse com a gente, qualquer um de nós ia ficar irritado com essa pergunta. Podia até perder a cabeça. Né? E o resultado disso podia ser estragar completamente o encontro da Lucimar. Né? Mas a espiritualidade não ia deixar passar batido isso. Né? A pergunta fez com que um pesado silêncio descesse sobre o Max. Todo mundo esperava para ver o que Roberto ia responder. Ele estava ali parado, parecia até que não tinha ouvido o que Hugo falara. Quando então sou eu. Meu querido irmão, eu não sou o que pensa. Fiz muitas coisas erradas. Me envolvi com pessoas más e pessoas assim acabam terminando mal. Disso você pode ter certeza. Fui encolhido pelas trevas depois da morte. Arrependido, eu queria mudar, mas estava viciado no mal. Então pedi a Deus que criasse condições para a minha recuperação. E eu voltei à carne como seu filho João. Habitando um corpo limitado, eu não podia fazer mal a ninguém. Confesso que ainda não superei o vício de fazer o mal completamente, mas ganhei a si mesmo a oportunidade de reencarnar em um corpo sadio. E eu conto com você para me manter na linha, porque não conheço pessoa melhor. O sorriso de Roberto cresceu e seus olhos brilharam. Você deve estar curioso para saber do meu paradeiro. Estou mais perto do que imagina. Estou dentro da barriga da Marta. Portanto, cuide direito de mim. Quer dizer, o irmão, do protagonista da história, um protagonista angustiado pela perda prematura do irmão e do filho, se manifesta através da mediunidade do amigo dele, que o convidou para um mico-encontro de Chico Xavier. E diz, olha, eu não era gente boa e acabei pagando por isso. E reencarnei como seu filho. E eu pedi a Deus que me desse condições de me manter longe do mal. E agora estou voltando melhor, mas eu dependo do seu amor, dos seus cuidados, para não tropeçar no caminho de novo. Então, eu vou renascer como seu sobrinho, sobrinha, estou aí dentro da barriga da sua sobrinha grávida, que no início da história a mãe dela tensionava convencer a menina a fazer um aborto. Intrigado, Roberto perguntou a Lucimar o que havia acontecido. E ela respondeu, é porque o amigo dele, depois que ouviu aquilo, ouviu a voz do irmão desencarnado, explicando o porquê do filho também desencarnou. O cara olhou, caiu a ficha, falou, cara, estou completamente errado. Deus não é sádico, Deus é amoroso e bom. E as coisas que aconteceram foram para que essa bondade se manifestasse. E eu estava completamente errado. Aí o Roberto, que estava em transe, volta do transe. Intrigado, Roberto perguntou a Lucimar o que havia acontecido e ela respondeu, seu amigo resolveu se perdoar depois que ouviu sua palestra. Por que se perdoar? Porque o amigo dele estava amargo. A vida dele, ele sentia que a vida dele havia sido destruída.
né? E na hora que ele ouviu as verdades pela boca do Roberto, as explicações, né, ele percebeu que foi ele mesmo quem destruiu a própria vida. Foi ele mesmo que trouxe amargor para a própria vida. Que ele poderia ter procurado as respostas e não quis procurá-las, mesmo sabendo onde é que elas estavam, pois ele era o estudioso das religiões. Mas ele queria difamar as religiões e não procurar entendê-las, né? Bom, 4 meses depois do Max, né, o microencontro de Chico Xavier, Roberto recebeu a foto da recém-nascida sobrinha de Hugo pelo celular. Uma fofura cheia de saúde. Embaixo da foto havia um pequeno texto escrito por Hugo. Se fosse homem, eu ia colocar o nome de Max. Mas, como foi mulher, ela vai se chamar Lucimar. Que boa história, né? A história resume, né, muita coisa, muito conhecimento, né, que os bons espíritos nos passam, não é verdade? Tipo assim, o irmão que desencarnou prematuramente, ele fala pela boca do médium, fala, eu fiz muitas coisas erradas, me envolvi com gente errada, e eu acabei pagando por isso, porque isso está na lei, causa e efeito. É. Mas eu estava arrependido, eu queria mudar, mas mudar não é fácil. Não é no instalar de dedos. Tudo exige tempo, sacrifício. Ele pediu para voltar com o filho do irmão. E o menino tinha deficiências, limitações. E essas deficiências é que impediam o espírito de fazer coisas más. É assim que ele sentiu que já dava para voltar mais ou menos, ele retorna como o sobrinho, né? A mãe queria que a filha abortasse, né? Mas depois que se soube que era um parente querido que estava voltando, né? O desagrado com relação à gravidez passou. Às vezes a gente pensa, né? Poxa vida, né? O aborto às vezes você vai... É feito um aborto, né? As pessoas procuram, né? Porque aquela criança vai trazer, a princípio, dificuldades, né, para a vida da grávida, né? Mas costuma ser um espírito bacana aqui, né? Quem sabe vai voltar para proteger a pessoa, né? Para endireitar a vida dela, para colocar a vida dela na linha, né? Eu tenho que pensar isso, não é verdade? Além de ter o direito à vida, né? Às vezes um guardião nosso que está voltando, uma pessoa que nos quer muito bem, que pode nos ajudar muito. Só que a nossa visão não enxerga isso, né? Nossa visão só enxerga as dificuldades, né? Mas eu conheço várias pessoas, né, várias meninas que assumiram a sua gravidez e depois que a criança nasce se torna a principal personagem da vida da mãe. A alegria, né, a felicidade da mãe. Isso é maravilhoso. Então, essa quinta história, né, que nós estamos contando, fala, né, do aborto, sim. Todas as histórias dos espíritos falam de coisas extremamente importantes e objetivas para a humanidade, né? Fala mesmo, né? Boas histórias, cheias de conteúdo evangélico, né? Então, a história fala da raiva do camarada. Pô, perdi meu irmão mais velho que eu amava, perdi meu filho, né? Que coisa terrível. Não perdeu, não. A gente não perde, não. O espírito é eterno. O espírito é evolução. Então, se a gente tem o privilégio temporário de estar com aquele espírito do nosso lado, nos cabe fazer o melhor por ele. Se está debaixo das nossas asas, procurar cuidar dele o melhor possível. Pois é cuidando do outro que a gente faz para merecer os cuidados de Deus, da vida, né? O plantio dos bens vai nos dar uma colheita farta em coisas boas, né? Então, o texto nos faz pensar, às vezes nós tapamos os olhos, né,
para a realidade do espírito, né? A gente não quer enxergar. Às vezes a gente não quer aceitar a vida como ela é, né? A vida é injusta, a vida, Deus é mau, é perverso, né? É um sádico, que nem o cara fala na história. E aí quando a gente vai fuçar, vai aprender, vai estudar um pouco, descobre que Deus é Pai infinitamente misericordioso e bom, que cuida da nossa evolução, nos dá as experiências que nós precisamos para adquirir as virtudes, né? Que nos farão chegar um dia a sermos anjos de luz. Quem sabe, né? Daqui a um montão de tempo a gente chega lá. É uma promessa, né? Do Cristo, né? Todos chegaremos, um dia chegaremos. Mas é degrau por degrau, é na luta do dia a dia, na interação, nos encontros, tipo Max, né? Onde a gente recarrega as baterias, encontra os amigos, né? Robustece a fé, né? A fé é tão necessária para a gente enfrentar as dificuldades do mundo, né? Fica aqui então nosso abraço para Lucimar, nossos parabéns pelo encontro e a nossa gratidão pela amizade, né? Pelo companheirismo, pelo convite. Espero que você tenha gostado dessa boa história. Fique com Deus e até a próxima boa história.